Nós iniciamos aqui a nossa terceira hora do Jornal da Manhã com informações ao vivo da nossa reportagem também. O governador do Pará, Helder Barbalho, respondeu críticas do presidente Donald Trump e cobrou a participação do norte-americano na COP30, que começa hoje. O Igor Damasceno tem aqui os detalhes a respeito dessa fala do governador. Pois não, Igor? Nonato, a troca de farpas entre o governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aconteceu pelas redes sociais. Inicialmente por Trump. Pelas redes sociais, Trump disse que houve uma devastação da floresta amazônica no estado do Pará para construir uma avenida. Avenida esta é a Avenida da Liberdade, construída ali durante a COP30 e que passa no meio de uma área verde ali na cidade de Belém. Segundo Donald Trump, muitos ambientalistas criticaram a construção dessa avenida e que ela teria devastado, então, a região amazônica. Helder Barbalho não poupou críticas ao presidente norte-americano e também utilizou as plataformas sociais para responder a nível. Nós separamos uma ilustração dessa resposta do governador paraense. Vamos colocar na tela. Helder Barbalho diz o seguinte, abre aspas, em vez de falar de estradas, o presidente norte-americano deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas. Barbalho continua, poderia celebrar a redução histórica no desmatamento da Amazônia, com destaque para o estado do Pará, que obteve o seu melhor resultado. Ou, no mínimo, seguir o exemplo do governo brasileiro e investir mais de $1 bilhão para salvar florestas no mundo. E aí ele finaliza, ainda dá tempo de passar na COP30, presidente Trump. Esperemos você com um tacacá. É melhor agir do que postar. Fecha aspas. Então, essas foram as duras críticas de Helder Barbalho a essa resposta de Trump, essa alfinetada que ele deu no governador do Pará pelas redes sociais. E só para a gente trazer uma contextualização, ele criticou a ausência de Donald Trump na COP30. A COP tem como uma das missões manter o Acordo de Paris, firmado em 2015, que é trazer a elevação da temperatura da Terra a no máximo 1,5 graus. Trump, quando retornou ao governo dos Estados Unidos, retirou o país do Acordo de Paris e não vai comparecer à COP30 ou sequer levar uma delegação. Então, essa foi uma das críticas de Barbalho. E a outra foi ele falar a respeito da redução do desmatamento. O estado do Pará lidera essa situação aqui no país com uma redução de mais de 60%, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Então, a alfinetada que ele deu, a resposta que ele deu, foi lembrando de dados oficiais a favor do governo do Pará e também trazendo um histórico contra a pauta ambiental por parte de Donald Trump. Foi então uma pauta, uma rusga entre as duas autoridades pelas redes sociais, que mostra então toda a situação política em torno dessa situação. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno, direto de Brasília. Muito obrigado, Igor, pelas informações. Assunto para a gente conversar com o Túlio Nassa, que está com a gente nessa manhã também e já aparece aqui para você que está acompanhando a gente com imagem. Ô, Túlio, como é que você vê essa troca de farpas aí? E a participação dos Estados Unidos me parece que é muito necessária. À medida em que a gente tem um cenário de mudança climática notório, né? Tivemos o exemplo mais recente, infelizmente, no Paraná, acontecendo no fim de semana. E os Estados Unidos são um dos maiores poluidores do mundo também, juntamente com a China. Mas acabam se ausentando desses fóruns. Precisava de uma participação maior norte-americana, uma colaboração maior, senão daqui a pouco também a gente não vai ter mais planeta e os principais poluidores estarão isentos disso, ô Túlio. Com certeza, Nonato. Seria importante uma participação dos Estados Unidos, mas também não devemos esquecer da China, da Rússia, que é uma grande produtora de combustível fóssil, e dos países europeus. Eu vou lembrar aqui, em 1992, eu tinha 15 anos, Nonato, e meu primeiro emprego, na verdade como aprendiz, era num jornal no interior, e eu escrevi uma matéria sobre o Rio 92, que era a conferência ali das Nações Unidas sobre o clima, sobre o meio ambiente. De lá para cá já se passaram 33 anos, olha só, 33 anos, e o mundo continua discutindo as mesmas questões e não chega num acordo. Então essa COP30 agora, ela é muito bonita no discurso, mas infelizmente ela
ela se distancia muito da prática. E quando o discurso se distancia da prática, Nonato, infelizmente, a palavra a ser utilizada é hipocrisia. Falo isso com dor no coração. Por quê? Olha só, os principais poluidores do mundo, Estados Unidos e China, não participam da COP30. Os principais desmatadores do mundo, os países mais industrializados, os países ricos, não querem pagar a conta dessa proteção ambiental. Essa conta é de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano, ou seja, para garantir que os países pobres possam fazer a transição energética. Mas se ninguém pagar a conta, só vai haver discurso e não vai haver a transição energética. Quer mais uma outra hipocrisia? O presidente Lula fala que é preciso da transição energética no mesmo momento em que 400 quilômetros ali da COP30, ele autoriza a exploração de petróleo na bacia do Amazonas. Quer mais uma? Olha só, o governo brasileiro compra óleo diesel da Rússia, aumentou em bilhões, já são 70 bilhões de compra de óleo diesel da Rússia, depois que ela começou a guerra na Ucrânia. Por essas e por outras, infelizmente, a COP30 poderia muito bem ter o lema que é o ditado popular da hipocrisia, que é o seguinte: faço o que eu faço, mas não faça o que eu faço o que eu falo, desculpa, mas não faço o que eu faço.